Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e nós estamos em mais um vídeo de Biologia. Esse é o vídeo 5, tá certo? Então, se você chegou aqui e está curioso ou quer pegar a informação completa, vai lá nos vídeos anteriores, tá na playlist. Nós estamos falando sobre características gerais dos seres vivos. O que nós vimos até agora? Que para você identificar algo e classificar ele como um ser vivo, ele precisa carregar algumas características, e é isso que a gente está aprendendo aqui. Quais são elas? Olha aí, a gente tem uma lista do que já vimos, tá? A gente já viu sobre o ciclo vital, organização celular, crescimento, metabolismo e movimento, tá? O que nós vamos ver hoje? Reprodução. O que é reprodução? Então, vamos lá, certo? Primeira coisa aqui, a gente vai falar sobre a reprodução e suas características, tá certo? Isso é muito importante. Nós temos aqui ilustrações para identificar algumas pontuações. 3 pontuações importantes sobre a reprodução. Para que ela serve, certo? De forma geral, para reproduzir descendentes. Então, quando você reproduz descendentes, aqueles que vão vir na sua sequência, que fazem parte da sua reprodução, certo? Segundo ponto, sobrevivência da espécie, porque quando você reproduz, a sua espécie continua, tá certo? Então existe essa necessidade de sobrevivência da espécie. O terceiro ponto é a conservação da espécie, porque não é só você causar a dinâmica de sobrevivência da espécie, mas para você conservar essa espécie. Porque quando você reproduz, você também aumenta a quantidade, o número de seres, né? E isso vai fazer com que a tendência seja a conservação dessa espécie, certo? Então vamos lá. Agora existe uma coisa importante. Existem formas de reprodução, tá certo? Existe mais de uma forma de reprodução. Que são quais? A gente tem duas. De modo bem geral, nós temos duas que nós podemos dividir em 2 grupos, tá certo? O primeiro grupo é a reprodução sexuada. E o segundo grupo é de reprodução assexuada, certo? Bom, anotou? Vamos então ver um pouquinho de cada uma, que isso aqui vai ser o nosso foco importante, certo? Vamos passar aqui bem rapidão. Reprodução sexuada. O que ser essa reprodução sexuada? Reprodução sexuada, um ponto importante é que vai participar o masculino e o feminino, o ser masculino e o ser feminino, tá certo? Isso são dois pontos importantes, tá? E só que existe um critério interessante, que isso vai acontecer em um sistema de reprodução, tá? Em sistemas reprodutores. O sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, certo? Como a gente pode ver nossos amiguinhos aqui. Isso aqui é um dos pontos. Esse sistema reprodutor, primeiro tem uma parte, que é quando tem 2 indivíduos, tá? No caso, 2 indivíduos, um sendo masculino e outro sendo feminino. E o que vai acontecer no sistema de reprodução quando eu tenho um masculino e um feminino, tá? Dois seres, 2 indivíduos. Vai acontecer uma fecundação do gameta feminino pelo masculino, certo? Calma, não se apavore. Tudo isso aqui vai vir em próximos vídeos quando a gente falar especificamente sobre a reprodução, tá? Mas o que você precisa ver até agora? A gente tem uma parte do sistema sexuado, tá? Reprodução sexuada, que acontece quando tem 2 indivíduos, certo? E acontece como? Uma fecundação do gameta feminino pelo masculino. Só que tem também este outro cara aqui. Existe um outro sistema, tá certo? Que é o sistema reprodutor, né? Que são, a gente está vendo 2 sistemas reprodutores aqui, que como exemplo eu vou usar a minhoca, tá? A minhoca, ela não precisa de um outro indivíduo. A minhoca, ela se autorreproduz, certo? Quando acontece de ter o sistema reprodutor do masculino e do feminino em um mesmo indivíduo. Então, na minhoca já tem o necessário do masculino e do feminino para gerar, para reproduzir, tá certo? Quando um animal ele tem o sistema reprodutor masculino e feminino, ele é chamado de hermafrodita, que ele tem os 2 sexos, certo? E aí, o que acontece? Como é que acontece essa reprodução? Olha que interessante,
uma autofecundação, certo? Nesse caso, o gameta masculino ele vai se unir ao gameta feminino. Por quê? Porque esses dois eles já estão no mesmo corpo, certo? Então, por cima, essa é a reprodução sexuada. Vamos ver um pouquinho da outra, que é a reprodução assexuada, certo? E vamos lá, ponto importante. A reprodução assexuada não envolve a formação de gametas. Se você não sabe o que é um gameta, não se preocupa nesse momento, tá? Porque esse vídeo não é especificamente sobre reprodução. São sobre as características, certo? De identificação dos seres vivos. Mas isso aqui é importante. Reprodução assexuada não envolve a formação de gametas, certo? Pontos importantes. Essa reprodução, ela gera duas características muito importantes. Primeiro, ela vai gerar um ser que tem o mesmo patrimônio genético, tá? Então, por exemplo, toda a minha genética vai passar para o meu próximo ser, certo? Outro ponto importante é que esse ser que vai ser derivado desse primeiro, ele vai ser chamado de clone. Por que clone? Exatamente porque ele tem o mesmo patrimônio genético, tá? Ele é idêntico, tá bom? Bom, coisas importantes aqui agora é o seguinte, vamos lá, a gente vai ver um esquema simplificado mostrando a divisão binária em amebas. Então eu trouxe um exemplo aqui que é o quê? Uma divisão da ameba, tá certo? Vou mostrar exatamente o que a gente está falando. Nós temos aqui no primeiro quadro, olha só, uma célula mãe, tá certo, da ameba. Qual é o segundo momento? O segundo momento, isso aqui, gente, é um exemplo simplificado, ok? Mas vamos lá. O segundo desenho aqui, a gente tem uma divisão do núcleo, tá vendo 2 pontinhos vermelhos? E vai se dividir o núcleo. O terceiro, a terceira fase, C, é a divisão do citoplasma. E a quarta, você já pode perceber que existem 2 células filhas, que de começo elas são menores do que a célula mãe, mas conforme elas vão se desenvolvendo, elas vão tomando a mesma proporção. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma reprodução assexuada, tá certo? Aonde não vai acontecer essa formação do gameta, mas o corpo de um ser que vai se dividir e vai se tornar 2, certo? É isso aí, então. Bom, chegamos até aqui, espero que você tenha curtido, compartilha, se inscreve no canal, tem muita coisa, espero que você tenha gostado. Estamos firmes e fortes na série de vídeos de biologia, veja desde o começo, faça suas anotações que vai ficar zica. É isso aí, galera, muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais.